Bom dia, gente. A gente viu aí o comecinho da Agência Inova, o trabalho que está sendo feito desde 2001, mas nada disso está sendo em vão, ao contrário, vocês vão ver um pouquinho sobre o que está acontecendo no mundo do empreendedorismo local. Uma coisa que acontece e que muitas vezes a gente não entende como uma empresa é criada, vocês já ouviram falar do Vale do Silício, naturalmente, é um mundo onde várias empresas são criadas, várias empresas nascem. Isso não é por acaso, é porque existe um ecossistema que funciona ali. Existe um grupo de pessoas que se juntam e ajudam os outros a crescerem. Há alguns anos, alguns empreendedores aqui da Unicamp se uniram para formar exatamente isso. Vamos começar a criar um ecossistema local. Com o apoio da Inova, que convidou alguns empreendedores aqui da região de Campinas, aqui da Unicamp, a conversar sobre como poderia ser feito um trabalho para estimular o empreendedorismo, eles se juntaram e criaram o Unicamp Ventures. O Unicamp Ventures é uma rede de fomento que ajuda uns aos outros e os novos entrantes a serem empreendedores. Isso é uma atividade que parece estranha, mas uma coisa é fato. Sem a colaboração de pessoas que já passaram por essa etapa, acaba sendo muito difícil você fazer uma nova empresa. Você erra, demora para errar e demora para acertar. Quando vem uma pessoa que já viveu isso, acaba sendo muito mais natural o processo de aprendizado e de aceleração do processo de crescimento da sua empresa. Não por acaso, o Unicamp Ventures foi criado para justamente ajudar vocês a fazerem isso. Ou seja, a Unicamp Ventures foi criada em 2006 para fazer uma rede de relacionamento entre empreendedores da Unicamp. O objetivo dela é integrar a comunidade de ex-alunos, discutir temas relevantes, fortalecer a rede de empresários, ou seja, garantir que esse ecossistema aqui na região de Campinas, eu falo na região de Campinas, mas a região de Campinas pode ser tão grande quanto se queira, cresça e fortaleça. Uma coisa interessante desse processo foram as iniciativas que começaram a aparecer do Unicamp Ventures. Lá em algum momento da Inova, começamos a mapear as empresas filhas da Unicamp. Naquele slide que foi apresentado agora mesmo, né, Patrícia? Foram 255 empresas cadastradas. Cadastrar significa que tem 255 empresas geradas pela Unicamp? Não necessariamente. Pode ter muito mais e a gente não sabe. Porque, sendo uma rede, um chama o outro. Quando a gente vai fortalecendo essa rede, vai chamando o próximo e vai chamando o próximo. São mais de 10 mil empregos criados, só do mapeamento atual, pode ser que exista mais. Essas empresas faturam juntas mais de 1,5 bilhão de reais por ano. Isso é só uma estimativa, mas a gente imagina que isso pode ser muito maior. Para vocês terem uma ideia das empresas que já estão por aqui, aquele slide que a Patrícia mostrou mostra muito claramente o que tem. Mas, falando em grandes, a Móvel, vocês vão ver hoje à tarde, que o Fabrício vai apresentar. Você tem Imetrics, Ícaro, que o Kleber vai apresentar daqui a pouco. São empresas que hoje já são grandes, reconhecidas no mercado. E como que eles nasceram? Eles nasceram da ideia de um ajudando o outro. Em 90 e pouco, 96, se eu não me engano, houve uma grande mobilização em torno de empreendedorismo aqui na Unicamp, para essas empresas nascerem. Mas eles perceberam, sem um ajudar o outro, não adianta nada. E acabou criando uma rede de empresas filhas, e uma rede de pessoas que ajudam as empresas filhas. Nessas iniciativas do Unicamp Ventures, a gente pode falar de 4 iniciativas que acontecem ou estão acontecendo, e continuam acontecendo. Uma delas é o encontro anual do Unicamp Ventures, que acontece uma vez por ano, que, através de palestras, depoimentos e assim por diante, a gente mostra a riqueza dessa rede. O Conselho de Startups, já vou explicar, o Unicamp Executivos e a IVP, que o Kleber vai falar daqui a pouquinho. Todos eles nasceram da Unicamp. No encontro anual, todos os anos, a gente tenta mostrar alguma coisa nova acontecendo aqui na região. Em 2011, por exemplo, foi lançada a IVP. Em 2012, foi a Liga Empreendedora que foi lançada. Em 2013, foi a Aceleradora Baita, que também vai apresentar daqui a pouquinho. Em 2013, também foi lançado o programa Unicamp Executivos, que é um fortalecimento da rede. Já temos 8 encontros anuais e buscamos crescer ainda mais. O
Conselho de Startups, para vocês que vão fazer parte do Desafio Unicamp, ele faz um trabalho de ajudar aquele empreendedor, aquele grupo que está tentando crescer, tentando criar uma empresinha, a errar rápido, é o termo mais correto. Se você vai fazer alguma coisa, o que você tem que fazer? Você vai fazer um procedimento, você vai fazer, através de um método, buscar o seu cliente, buscar o teu produto, buscar o seu modelo de negócio, e o Conselho de Startups te ajuda nisso. Hoje em dia, são 22 startups cadastradas no Conselho, que é um trabalho que é anual, qualquer empresa da região pode se candidatar. São 28 mentores voluntários, pessoas dessa rede que ajudam empresas a se fortalecerem, a buscarem, resolverem suas dúvidas. São 1 a 2 mentores por startup, que é da região. Tem um mínimo de 4 reuniões por ano com essas empresas e eles apoiam em gestão de processos, vendas e investimento. Imagina que isso aqui vai se reproduzir de uma forma um pouquinho menor em cima das empresinhas de vocês. O Conselho de Startups é um grande suporte para isso. O Conselho está se fortalecendo agora, buscando trazer novas atribuições para o Conselho, buscando ajudar empresas de outros tamanhos ao longo do ano. O Unicamp Executivo, sendo uma iniciativa que começou o ano passado, para trazer não apenas o empreendedor para essa rede, mas as empresas, os executivos de empresas que têm interesse em ajudar o ecossistema de empreendedorismo. O que é mais natural? Você pegar e trabalhar num projeto e trabalhar a sua cadeia, buscar seu cliente sozinho, ou buscar uma empresa, um suporte, ou alguém que conheça um pouco aquele mercado, para saber como que você vai falar para aquele seu potencial cliente. Ele já sabe como ele funciona, ele já sabe quais são as características. Então, esse executivo ajuda bastante o ecossistema a crescer também. Era uma coisa que não existia, você falava para uma empresa grande, ou uma executiva aqui da região. Eu mesma era um caso desse, que ele poderia ajudar uma empresa a nascer, ele não sabia o que fazer. Hoje em dia, ele está sendo treinado e preparado para poder ajudar, através dos programas do Unicamp Executivo. Já temos mais de 100 executivos treinados e vários deles já estão trabalhando com mentoria de startups. Para 2014, o Unicamp Ventures também está preparando os novos lançamentos. A gente mapeou algumas coisas que foram identificadas como oportunidades. A gente está vendo que existe um potencial muito grande de crescimento. Isso aqui é uma lista de oportunidades, são propostas, que a criação da entidade legal, hoje é uma rede, estamos trabalhando na criação da entidade legal, tem uma agenda comum e um manifesto do ecossistema, ou seja, como que nós nos apresentamos para o mundo. A Unicamp, a região e os empreendedores da Unicamp já formam um grupo de bastante reconhecimento em nível nacional e mundial. Faz parte desse processo a gente crescer mais ainda. Expandir o escopo do Conselho de Startups, estamos trabalhando nisso. O apoio ao aluno da Unicamp, hoje em dia o aluno da Unicamp ele ainda não existe de uma forma estruturada, a gente está fazendo uma análise para ver se é possível fazer isso, suportar a criação de um fundo de endowment, que é uma coisa que algumas universidades já têm aqui no Brasil, que é o fundo de ex-alunos, que ajudam a universidade em programas. Tudo isso são propostas já mapeadas, que podem ser o plano de 2014, 2015, 2016, não importa. A gente sabe que existe um potencial muito grande para a gente fazer um trabalho consistente aqui com a Unicamp. Tudo com o apoio da Inova, que está sempre nos apoiando, o tempo todo, e vemos que temos um potencial muito grande. Com isso, a gente forma aquele ecossistema empreendedor que eu falei lá no comecinho, com estrutura, com capital, com pessoas, com orientação estratégica, com contatos, formando um conjunto bastante consistente do que é o empreendedorismo. Isso aqui é uma pequena amostra do que vai ser esse ecossistema no futuro. Isso aqui já existe. Você imagina isso aqui expandido N vezes. Acho que a gente tem força para poder ser, talvez, o Vale do Silício do futuro no Brasil. Obrigada.